Olá a todas e todos que nos ouvem. Hoje teremos a terceira entrevista do ciclo de conversas do Brasil Profundo Artes Visuais. Ao longo dessas conversas do Instituto Ideia Brasil, nós estamos explorando novas soluções e iniciativas para resolver problemas da sociedade brasileira, usando a arte como ferramenta. Hoje nós temos conosco Denilson Baniwa. Oi, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Eu sou o Denilson Banil, eu sou um artista indígena do Amazonas que vive atualmente no Rio de Janeiro. O Denilson é artista visual, curador e ativista indígena, nascido em Barcelos, à beira do Rio Negro, no Amazonas, atualmente morando em Niterói, no Rio de Janeiro. As suas obras abordam questões políticas, indígenas e ambientais. Ele foi vencedor do Prêmio Pipa Online em 2019 e é artista indicado ao prêmio em 2021. E quem entrevistará o Denilson hoje é Cecília Fortes, que é gestora em artes visuais e pesquisadora em filosofia da arte pela PUC-Rio. Olá, Cecília. Oi, Eric, bom dia. Oi, Denilson. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para debater temas relacionados à floresta amazônica e aos povos indígenas e, principalmente, para desconstruir a visão caricata do índio que vive numa tribo isolado dos demais brasileiros. Denilson, você nasceu e cresceu numa comunidade indígena no Amazonas, do povo Baniwa, hoje vive no sudeste do país. Você estudou ciência da computação e hoje é uma das principais vozes da arte indígena contemporânea. Seus trabalhos estimulam a reflexão sobre as causas ambientais e contribuem de forma singular para a difusão da cultura indígena no Brasil e no mundo. Como é que foi essa sua caminhada até enveredar pelo caminho das artes visuais? Oi, Cecília. Então, a minha trajetória, né, como a gente costuma falar, ela começa a partir do primeira vez na adolescência, eu tive contato com as primeiras reuniões do movimento indígena amazônico e me interessou muito em descobrir esse lugar onde a minha comunidade e outras comunidades tinham representantes que conheciam sobre leis, direitos e sobre a possibilidade de construir uma coisa maior para a nossa região, claro, também como forma de proteção a essa região, mas principalmente como levar para aquela região saúde, educação, discutir sobre a manutenção cultural, mas a manutenção da vida naquele lugar. Então, minha trajetória começa desde adolescente no movimento indígena amazônico e depois indo para Manaus, já quando terminei o ensino médio, que eu pude conhecer um pouco mais sobre o que era a realidade indígena fora ali do Rio Negro, né? Porque até então eu achava que o mundo era o Rio Negro, eu não conhecia nada além dali. E quando eu fui para Manaus, trabalhei numa outra organização indígena, eu pude conhecer a realidade de de muitas outras comunidades indígenas no Brasil e entender mais sobre também quais os nossos direitos dentro da Constituição, dentro desse movimento que eu participava, uma área me interessava mais, assim, muita coisa que tem a ver com o meu trabalho hoje de artista, né? Desde do próprio da própria do próprio ato de comunicar e de criar meios de conectar, né, realidades, até mesmo a própria arte gráfica, né? No movimento indígena, quem fazia os cartazes, panfletos, é, boletins informativos, jornais, era uma equipe que estava eu no meio, assim. A maioria dos logos das organizações quem fez fui eu, assim. Então, a parte gráfica sempre me interessou, né, no movimento indígena. Usar a imagem, né, ou uma imagética que pudesse comunicar as nossas expectativas, né, do movimento. De me assumir enquanto artista mesmo, é bem mais recente. E isso foi muito acidental, digamos. Eu nunca tive uma inspiração
artística, ou eu mesmo nem entendia como que um artista sobrevive, ou como se comunica, como trabalha, né? Assim, e em 2016 eu fui chamada para fazer a identidade visual e trabalhar junto com a equipe de tipografia e arquitetura do Museu de Artes do Rio, o MAR, numa exposição chamada Jaguataporã, que é uma exposição né, queria mostrar a história do Rio de Janeiro indígena. E ali é que eu fui entender como que a arte poderia ser uma ferramenta de luta, mas também de comunicação, sim, até mais eficiente do que o que eu entendia, né, no movimento indígena. Foi daí que eu comecei a pensar o meu trabalho mais voltado para uma criação artística mesmo, e acho que menos voltado para uma criação pragmática de comunicação, sabe? Denilson, então vamos entrar um pouco nos seus trabalhos, que eu acho que eles falam muito por si só, né? 2 temas recorrentes na sua produção são o desmatamento da floresta e o agronegócio. Uma série sua que eu acho emblemática é A Natureza Morta. Ela tangibiliza de forma sensível a questão do desmatamento. Na minha opinião, ela traz um outro olhar sobre esse problema, né? Um desses trabalhos é um trabalho que traz uma imagem aérea, uma imagem como se fosse de satélite, tem ali uma silhueta de um corpo indígena no chão, parece, né, uma cena de crime que a gente vê essas de filme e tudo mais, e esse corpo, na verdade, ele é preenchido pelo desmatamento. Você pode contar um pouquinho sobre a construção dessa narrativa? Eu fiz 3 imagens dessas, então, 2 estão no Museu Afro-Brasil e uma está no MASP, que se chama Natureza Morta, que é a representação de algum alimento, né, alguma coisa, algum sustento para o corpo, para lembrar uma fartura, né? É uma técnica típica da arte ocidental europeia, né? A natureza Sim, morta. né? E aí fiquei assim, natureza morta. Assim, natureza morta, então, é aquilo que está, né, que tá sendo morto pelo desmatamento e a gente começa a calcular muito distante, assim, né? Eu venho de uma realidade onde o fator da invasão alienígena, a nossa realidade alienígena que vem de fora, assim, é muito grande, assim, tem muita especulação sobre o uso dos recursos naturais desse espaço que a gente chama de Amazônia. Enfim, ao mesmo tempo que existe um total desconhecimento do que é a Amazônia. Os governos sempre falam de proteger a Amazônia, de não entregar a Amazônia ao estrangeiro, enfim, mas é toda uma especulação política sobre o uso daquele território, assim, nunca uma preocupação de fato na proteção da vida na Amazônia. Então, o desmatamento, mineração, entre outras ações externas que destroem a vida naquela região, é um lugar que eu conheço bem, assim, né? Quando eu vim para o Sudeste, né, eu vim de lá daquela realidade, sabendo em loco do que acontece lá, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver como que o Sudeste olhava para a Amazônia, quase como o Sudeste olha para os povos indígenas. Ou é muito exótico, né? A Amazônia com uma biodiversidade gigantesca, mas inexplorada, um sonho assim, né? De muitos animais fantásticos. Ou então é um cenário super violento, né? De desmatamento e tudo. E é interessante como que o Sudeste imagina o cálculo dessas áreas desmatadas, tomando agora o trabalho como referência. Como que o Sudeste tenta imaginar um cálculo de uma área desmatada, que é sempre um cálculo a partir do próprio Sudeste, né? Então, tantos campos de futebol, tantos maracanãs foram desmatados. Então, é um cálculo de grandeza baseado numa realidade daqui, né? Uma referência própria, né? Não é campo de futebol, né? É todo um corpo que é retirado, né? Que é exterminado todos os seres vivos que existem ali, né? Humanos e não humanos. A biodiversidade, a fauna, a flora, que impacta todo mundo assim da região, né? Por um tempo, em Manaus, eu coordenei um centro de formação de jovens indígenas que tinha uma proposta muito
ousada para a época, 2009, 2010, que era um centro de formação chamado Centro Amazônico de Formação Indígena, que era só para jovens indígenas. E uma das formações era o uso de um sistema computacional chamado Sistema de Informação Geográfica, que buscava várias fotos de satélite em tempo real ou não, para ver onde tinha invasão externa nos territórios. E esses jovens eram formados para usar tecnologia e conhecimentos de leis no combate a essas invasões. E eu lembrei dessas fotos de satélite, né, que são como raspagens assim, no corpo da floresta, né? E aí eu fui tentando montar até chegar num corpo que fosse reconhecível não mais como tantos maracanãs, né? Mas reconhecíveis como seres vivos. Então eu fiz um que era uma arara, o outro uma onça e o outro um ser humano, né? E do ser humano tem essa cena de crime mesmo. O índice de um crime acontecido é a marca de giz no chão, assim. Então, foi esse mingau todo que acabou, né? Eu fui juntando várias partes para formar essas imagens. Aí eu acho que causa um impacto, pelo menos, né, como eu imaginava, acho que muita gente lê também assim, causa esse impacto de um corpo reconhecível, não mais como uma coisa Exato. abstrata, como um campo de futebol, sabe? Você consegue ver bem, na verdade, o que está morrendo ali. É a floresta, é o indígena, são os animais. Você falou também, né, do uso da tecnologia. E aí, outras obras suas, elas aproximam, né, a cultura tradicional indígena com a tecnologia. Né? Tem algumas pinturas que trazem indígenas com celular na mão, filmando, ou ouvindo música. Queria que você falasse um pouquinho o que essas obras dizem sobre essa interseção entre o indígena e o não indígena, e a imagem que ainda hoje se faz no Brasil do indígena como aquela pessoa isolada na floresta, que não tem acesso à tecnologia e que até causa um certo estranhamento ver uma pintura dessas, né? Sim, sim. Esse trabalho faz parte do Agro Não É Pop, né? São essas apropriações das tecnologias por jovens indígenas. Isso foi a partir também de um conhecimento que eu tive aqui quando eu vim para o Sudeste, assim, porque lá no Amazonas a gente já usava tecnologia, enfim, e nunca ninguém questionou isso, né? Ah, mas você é índio, você está usando isso. Quando eu cheguei aqui no Rio, é que as pessoas começaram a perguntar, ué, mas você é índio? E eu vi isso com outros indígenas acontecendo, as pessoas questionando o uso de roupa, de celular, computador, enfim. Eu fiquei pensando assim, né, o que está acontecendo aqui, né? Por que a gente não pode usar isso? Por que isso, para eles, transforma a nossa identidade em não mais identidade, né? O trabalho, ele é uma parte da minha própria história, assim, né? Eu sou da primeira geração de indígenas do Rio Negro que foi para a universidade em 2003. A comunidade escolhia que área você iria fazer, né? E a área que eu fui designado era a área de comunicação, para trabalhar no movimento indígena. E aí, chegando lá, que eu acabei mudando para ciência da computação. Mas outros indígenas da minha idade foram fazer medicina, enfermagem, licenciaturas, enfim, tudo para criar. Foi uma ideia das comunidades do movimento indígena para criar um grupo de jovens indígenas que pudessem ter conhecimento ocidental e voltar para as comunidades e transformar a comunidade de outras formas, assim, inclusive dando suporte à própria existência nossa. Então, teve gente indígena que foi para a universidade fazer curso de engenharia florestal. Agora, por exemplo, a gente tem sistemas de criação de peixe, de manejo florestal, de manejo de roça, além das escolas, claro, né? Tem professores indígenas. Mas, enfim, eu sou dessa geração de indígena que é uma geração que foi nacional, assim, né? Da mesma forma que teve no Amazonas, teve no Nordeste, teve no Sul, vários jovens indígenas indo para a universidade. E depois teve
as bolsas, né, as vagas para indígenas nas universidades, isso só aumentou. Então, o número de indígenas com acesso à tecnologia também aumentou. Em 2017, eu andei por várias comunidades em Mato Grosso do Sul, comunidades Guarani, Caiová e Terena, Cadivel, e eu vi lá, encontrei uma realidade de uma produção indígena assim super bem organizada de jovens indígenas que usam ainda a tecnologia como esse enfrentamento às invasões ou às violências naquela região, né? Então, por exemplo, tem o trabalho que é o Quem com Ferro Fere, com Ferro Será Ferido, e esse é uma referência a um grupo de indígenas Guarani, Kaiowá e Terena que chama ASCURI, Associação de Realizadores Indígenas. Eles são um grupo de audiovisual que rodam por aquele território ali, fazendo pequenos filmes sobre a própria cultura, mas também usando as ferramentas filmar invasão, tudo isso para coletar dados de audiovisual para encaminhar ao Ministério Público, a fazer as denúncias, enfim. Então, é o uso dos recursos do audiovisual como resistência, enfrentamento, mas defesa do seu território. A Cunhantã, que né, tem uma moça com fone de ouvido e um celular, é uma referência a um projeto que eu e mais 2 amigos fizemos, eu, Ana Placa Tupinambá e Renato Tupinambá, que é a Rádio Iandê, meio que um sistema de comunicação, um portal de comunicação que foi o primeiro no Brasil a juntar assim, indígenas do Brasil inteiro para falar sobre o que está acontecendo nas suas regiões. E, ao mesmo tempo, também, claro, divulgar música indígena. O Curumim, guardador de memórias, que tem um computador na mão, um cesto, um maracá, é uma referência aos escritores indígenas. Desde 2012, 2013, cresceu muito o número de escritores indígenas no Brasil, né, que usam o computador e as mídias sociais para divulgar seus trabalhos. Então, tem Daniel Munduruku, Cristino Apichana, enfim, tem uma dezena de escritores. Então, é esse outro modo de guardar a memória, pelos livros, pela escrita, pelas redes sociais, enfim. O trabalho da menina também, que está com o microfone e uma caixa de som, é uma referência assim, mais a esse conjunto de pessoas indígenas jovens que foram para a universidade e voltaram para a comunidade para ensinar o que aprendeu na universidade, né? Esse trabalho é baseado numa jovem que fez medicina e estava ensinando como se proteger contra essas doenças, malária, doença de Chagas, enfim. Esse conjunto de obras, além de falar, claro, do acesso indígena à comunicação, à tecnologia, aos saberes ocidentais, também é uma lembrança de uma virada na nossa vida enquanto indígena, quando pudemos ter acesso a isso, né? Porque até então, só quem tinha acesso, só quem sabia usar isso e talvez tentasse nos ajudar eram pessoas de fora, né? E aí chegou um tempo que a gente conseguiu dominar essa tecnologia. Denilson, desculpa te interromper, mas eu queria citar 2 outros trabalhos seus que eu acho que tem muito a ver com essa sua fala. Um deles é o Voyeur, em que tem uma gravura do Debré, esse pintor, desenhista francês que veio para o Brasil no século XIX, e uma outra obra sua que é o Arqueiro Digital, que também é feito sobre uma pintura, uma gravura do Debré, e que fala muito disso, da importância do acesso à internet para os povos indígenas, né, como uma ferramenta de expressão, de disseminação da cultura indígena e de proteção dos povos indígenas, né? Enfim, a gente já está meio que chegando no final do nosso tempo, mas a nossa última pergunta, eu acho que você já falou um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas tem espaço para mais, que a nossa pergunta seria: quais são os desejos e as aspirações das pessoas e dos povos indígenas que inspiram a sua obra, né, que te motivam a continuar fazendo o seu trabalho? Nossa, muita coisa, muita coisa. Eu costumo pensar, assim, né, no meu trabalho, algumas pessoas que foram importantes na minha vida e pensando como eu
posso ser também contribuidor para a formação de outros jovens indígenas, né? Assim como fui formado pelo Ailton Krenak, pelo Davi Copenaua, mas pelo Fausto Mandolão, por várias pessoas da minha região, assim, né, que eu via enquanto era jovem, e eu falava assim, nossa, essa pessoa está falando coisas que eu acredito que eu quero, né, estar junto na luta e estar junto a continuar, assim, ser talvez um dia como essas pessoas. E aí eu tô na idade dessas pessoas quando eu conheci elas, né? E eu vejo muitos jovens indígenas também agora que vêm falar comigo e falam assim, teu trabalho de artista me ajuda, né, a ter força e acreditar nas coisas e a continuar. E eu acho que é isso, sabe? Enquanto artista, enquanto indígena, eu tenho esse desejo de continuar a formação, né? Tem um caráter educativo também. Ao mesmo tempo que para o mundo de fora, meu trabalho como artista pode fazer a conexão entre as palavras do Davi Copenaua, né, para cá, para o mundo de fora. Porque talvez nesse lugar da língua diferente, da cultura diferente, as coisas se percam. Então, pela arte, é possível fazer uma tradução disso, sabe? Então, a arte é um método que a gente procurou para traduzir esses conhecimentos indígenas, para compartilhar conhecimentos indígenas, inclusive de proteção da floresta, de proteção da vida, de cuidado com o planeta onde a gente vive. E também, para o lado indígena, a gente está com caráter de formação de outras lideranças, de jovens indígenas que vão seguir a luta, né? Para não deixarem esmorecer no meio de toda essa crise que a gente vive. Denilson, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por dividir o seu conhecimento, por trazer para a gente esse olhar de dentro da floresta, apresentando uma nova visão para o restante do país e para o mundo todo, né? Eu agradeço muito pelo Denilson por ter vindo, por ter falado. Obrigado, Cecília, pelas perguntas. E hoje a gente fica por aqui. Nós falamos muito hoje de quebra de estereótipos, eu acho, né? O contraste gigante entre a realidade de ser indígena e a ideia do indígena de quem é estranho a esse lugar, né? E acaba enquadrando essa realidade nos seus próprios códigos, gerando um erro de tradução de uma das identidades mais essenciais e mais formadoras do Brasil. Por falar contra isso, eu agradeço muito a presença do Denilson Baniwa, agradeço muito a todos que estão nos ouvindo e fiquem atentos, porque teremos aí em breve novas entrevistas do projeto Brasil Profundo Artes Visuais. Denilson, se você quiser indicar, recomendar, fazer um jabá, falar sobre o seu trabalho, agora é a hora. Bom, na verdade, eu quero chamar a todos que estão nos escutando e vendo a conhecer mais os trabalhos dos artistas indígenas do Brasil. Estou aqui falando agora, mas existem uma dezena de outros artistas que trazem trabalhos incríveis. É tranquilo achar, inclusive, no Google. Só isso mesmo, tá bom? Muito bem. Então, com essa recomendação, ficamos por aqui e até a próxima.